Muito bem, meus amigos, o Campeonato Gaúcho termina para o Juventude fica com o vice-campeonato gaúcho. A torcida que está ali ainda na arena veio em grande número, foram 2.000 lugares e 2.000 lugares ocupados pelos juventudistas que quiseram ver um título, mas infelizmente não deu certo. O Grêmio acabou vencendo aqui no estádio dele pelo placar de 3-1. Vou falar um pouco sobre esse jogo e sobre a campanha do Juventude em si. Para nova tendência, serviços de síndico profissional para melhor administração do seu condomínio. Fone 54-996-13-1404 e Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compra seu carro batido, acidentado com pagamento à vista. Chame no WhatsApp 54-99979-9543. Bom, terminou o gauchão, o Juventude não conseguiu fazer um jogo da mesma qualidade que havia feito contra o Internacional, e nós em alguns momentos falávamos, e eu não recuo em relação a isso, que o time do Grêmio individualmente até poderia não ser tão bom quanto o Inter. Eu acho que o Inter, no entanto, tinha um time com futebol coletivo melhor que o do Grêmio, algumas individualidades melhores, mas o Grêmio, no entanto, era um time que tinha um poder de decisão maior. E o que nós vimos foi isso. Num jogo aqui em que o Juventude começou ganhando, um gol aos 5 minutos marcado pelo Gilberto, e que a partir daí ficava o Juventude numa condição até interessante, jogando por contra-ataque. Depois de marcar o primeiro gol, quase fez o segundo num chute de fora da área do Jean Carlos. Mas o Grêmio, com o passar do tempo, começou a empurrar o Juventude. E, curiosamente, quando o Grêmio deu uma arrefecida, ou pelo menos não pressionava tanto, acabou que ele conseguiu, num lance individual, com o Pavon, achar o Cristaldo na área para empatar. E atordoado com o primeiro gol, e em seguida o Juventude sofreu o segundo com o lance do Diego Costa, um erro de saída jogando do jogador Jadson, que é um dos destaques do Juventude, mas no lance do segundo gol ele não foi bem. E aí o que nós vimos foi um Grêmio que conseguiu, de forma mais madura, e até sabendo que o Juventude teria que propor alguma coisa, o Grêmio conseguiu fazer um segundo tempo de administrar, e quando o Juventude se abriu para tentar o gol de empate, o Grêmio marcou o terceiro ainda com o Nathan Fernandes. Eu diria que todo mundo que vem para ver uma vitória do Juventude, todo mundo de Caxias do Sul que estava aqui, a torcida e nós da imprensa, a gente vem para ver uma vitória do Juventude. Agora, algumas vitórias, ou melhor dizendo, algumas derrotas, festa do Grêmio agora com o título, algumas derrotas doem mais que outras. Essa é a frustração de 26 anos depois não repetir o feito de 98. Com certeza o torcedor do Juventude queria estar presente nisso, eu queria estar narrando isso pela Rádio Caxias e comentando aqui no canal sobre um feito do Juventude, mas a gente sabia que a dificuldade era imensa do Juventude de conseguir esse feito. Então, essa é uma derrota doída como a maioria delas, mas que ela não tem o mesmo peso, por exemplo, de um jogo de acesso que o Juventude não vence. Infelizmente, tem uma diferença grande ainda financeira que separa a Juventude do Grêmio. E essa diferença hoje se fez presente. Agora, para o Juventude que jogou o Campeonato Gaúcho, jogou com a determinação de chegar nos momentos culminantes, ele chegou, foi finalista. Aliás, em 3 jogos contra a dupla Granal, empatou 13 e perdeu 1, justamente o que não poderia, o último. Mas ele fez jogos interessantes e que valem como parâmetro até para o Campeonato Brasileiro da Série A, que vai começar na próxima semana, no sábado que vem. A gente vai estar lá em Criciúma, narrando pela Rádio Caxias e comentando aqui a estreia na Série A. E o Juventude encerra o gauchão tendo mostras de que tem um elenco capaz, que logicamente precisa de contratações, mas não é uma coisa horrorosa que não preste nada. O Juventude sai do gauchão com parte do dever da temporada cumprido. Melhor, a cereja do bolo seria o título, mas figurar no gauchão, voltar a ser protagonista do campeonato, era um dos mandamentos do Juventude, e o Juventude cumpriu isso. Vamos ver agora como vai ser o pós-gauchão. Quem é que pode sair do Juventude? Muito fala-se em assédios em Caíque, eu falo assédios que é mais do que um clube assediando, fala-se que o próprio Zé Marcos interessaria ao Grêmio, não sei se isso era conversa daquelas que surgem antes dos jogos decisivos, mas tem isso, pode ter mais alguém que a gente não saiba, então tem que ver como que vai ser a ressonância do gauchão.
com os jogadores que o Juventude eventualmente possa perder e com os movimentos de mercado. Agora, hoje, com o que eu vi do Juventude até esse momento, eu vejo que o Juventude tem um grupo, ou pelo menos uma base de grupo para jogar a Série A, que me deixa um pouco mais animado do que se eu estivesse gravando esse vídeo talvez um mês atrás, na reta final da primeira fase, quando o Juventude não estava bem. Que venha a Série A. Por enquanto, o Juventude encerra o Gauchão com a segunda melhor campanha, tem a verba do melhor time do interior que vai para o Juventude, tem Copa do Brasil do ano que vem, teve um time com campanha digna, com briga pelo título, e isso era muito bom. Mas a temporada segue e a Copa do Mundo Alviverde começa a semana que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, até a próxima.